Estou voltando no perfil de hoje com o meu convidado, ator, diretor e produtor cultural, Leandro Santana. Leandro, deixei uma lenha na fogueira para você falar sobre essa declaração da artista e publicitária Luana Genot. O que você acha sobre isso? Olha, a gente tem visto aí, a todo instante, comprovações do que ela falou, né? Na verdade, assim, o mercado é um mercado fechado. Quando a gente não consegue se produzir, quando a gente não consegue... Eu quero fazer este projeto, eu quero fazer este trabalho. E aí, quando eu digo eu quero fazer isso, significa que eu tenho que conseguir mecanismos de bancar e estruturar esse projeto para que ele saia da ideia e se concretize, né? Um espetáculo, um filme, um show. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente fica tentando fazer as coisas possíveis e aguardando o mercado nos convidar para fazer algum trabalho. E aí, quando você aguarda o mercado convidar para fazer um trabalho, você é convidado para projetos, para espetáculos, para shows, para participações, em que o papel do negro ele está nesse lugar do tamanho do personagem, da importância do personagem para a dramaturgia daquilo que está sendo realizado, para a construção da importância daquilo. E a dificuldade está colocada, não é uma questão da nossa cabeça. Como eu disse há um tempo atrás, se a gente ligar a TV, se a gente olhar uma banca de jornal, fica tudo claro, né? Fica tudo claro literalmente, né? Fica tudo óbvio. Fica tudo óbvio, né? Não precisa, não tem nenhuma discussão louca, sem fundamento atrás disso. Quando você tem uma representação, um ícone, uma personalidade negra, e você quer dar um destaque, falar dessa personalidade, fazer uma atividade, por exemplo, um espetáculo, um show, em que você valorize, conte, divulgue a história dessa personalidade, até nesses lugares você tem dificuldade de demarcar e mostrar a importância do negro e a força com que os atores, os intérpretes têm e podem exercer a sua profissão. Você acha que os que estão tendo vez estão dando a voz necessária para mudar essa dinâmica? Olha, isso sim é mais complexo ainda, né? Porque tem todo tem toda uma questão aí que não é só ter o espaço. Às vezes eu percebo que o espaço ele é um espaço de negociação contínua, né? Não é só estar em um lugar que pode se dar a voz ou não. É uma negociação contínua de se permanecer nesses lugares e de tentar caminhos para fazer essa valorização, para manter esse espaço. Então, assim, eu acho que ainda falta muita coisa. Eu acho que a gente tem feito algumas conquistas, mas elas são poucas, elas são dentro de um tempo que ainda não nos atende, não nos satisfaz. Mas as coisas estão acontecendo. Apesar dos seus mais de 20 anos de trabalho, já mostrou que veio. Sabemos que é um ator competente, a crítica sabe, o público sabe. Você ainda tem que provar mais alguma coisa porque você é negro? Sempre, sempre. Na verdade, o que acontece é que assim, há um descrédito, não assim, um descrédito se competente para realizar ou não. Há um descrédito se pode ou não ocupar aquele lugar, se pode ou não ocupar aquele espaço. E esse é um descrédito que acompanha, né? Acompanha e a gente fica lutando contra ele o tempo inteiro. A gente fica batalhando contra esse descrédito. Você acha que existem ações sendo feitas para mudar essa história? Principalmente por vocês, atores negros? Sim. Principalmente não, por nós mesmos, nós por nós. Se não são as ações feitas por nós, essa história continua, essas histórias continuam. Você acha que o olhar externo continua igualzinho? Continua isso que igual, você está querendo dizer? Continua totalmente igual. São diversas ações que acontecem, que pipocam o tempo inteiro, porque somos nós que estamos sendo afetados. Então são ações que provocadas e criadas por nós. Esse final de semana passou, foi assistir o parceiríssimo Rodrigo França, que está fazendo O Pequeno Príncipe Negro,
É uma adaptação do clássico infantil e aí está lotando o teatro para as crianças assistirem e ouvirem uma versão cheia de desconstrução de vários mitos e de várias questões. É incrível, é um espetáculo incrível. Então são ações como essa, por exemplo, que são criadas por quem está na ponta, sentindo e percebendo e vivendo, e encarando problemas diferentes, que são ações que podem reverter e que lutam para reverter. O parceiro Licínio Januário também fazendo um trabalho incrível de cadastro dos atores negros para cinema. Então, assim, são questões e ações que são criadas e reveladas e discutidas e pensadas a partir da ótica do que a gente está enfrentando. E o mais interessante é que nós vivemos num país onde temos muitos negros expoentes no passado que podem ser revistos. Machado de Assis, vamos começar por ele, né? Já começamos assim muito bem, né? Um acadêmico, um cara que foi à margem o tempo todo. Então a gente tem essa história que já poderia estar diferente. Porque a gente já vem há muito tempo com esse ranço, vamos dizer assim, né? Com essa falta de compreensão, ou sei lá de quê. Não sei que nome que a gente pode dar para isso, mas digamos que seja racismo isso. Mesmo, né? Né? O nome é esse mesmo, porque na verdade, assim, você falou do Machado, mas a gente fica na torcida, por exemplo, agora, para que Conceição Evaristo entre na ABL. Também. Não por ser um espaço que ela precisa entrar ali para se legitimar, não é isso. É porque a gente quer entender, a gente quer viver um momento em que as instituições repensem os seus dogmas. Né? Isso é que é um grande desejo, né? Porque o Machado é imprescindível para a literatura brasileira, é imprescindível para a ABL, mas o Lima, por exemplo, não conseguiu entrar na ABL. Porque ele vai entrar numa contramão do que o Machado fazia, que era reforçar a tinta. Vou falar do povo preto, vou falar do povo pobre, vou falar das mazelas do subúrbio. Então isso às vezes incomoda dogmas, né? E a gente quer viver um momento em que os dogmas sejam repensados mesmo. É necessário, né? Senão nós não vamos evoluir nunca. E lembrando que nós não moramos na Alemanha, nós moramos no Brasil, né? É preciso lembrar isso de vez em quando, né? Assim, ainda tem que lembrar isso. Ainda tem que lembrar, né? Não estamos 2018, na Alemanha, né? Assim, 2018, a gente mora no Brasil e tal. Tem que lembrar dessas coisas. Vamos falar dos seus 2 espetáculos. O Lima significa Lima Barreto. Sim. Você conheceu a obra dele e decidiu fazer um solo sobre Lima. O que te encantou nesse homem? O que te fez chegar até esse espetáculo? Como é que isso está acontecendo? Então, eu há muitos anos já venho estudando a obra do Lima. Minha mãe é uma figura muito importante na minha trajetória, né? Eu conheci o Brecht, por exemplo, muito antes de fazer teatro, que ela sempre fez as provas dela com textos do Brecht, com letra de Aldir Blanc e João Bosco, e também com fragmentos de obras do Lima, por exemplo. Ela é professora de português. Professora de História. De História. E aí eu já há alguns anos venho interessado em fazer alguma coisa sobre a obra do Lima. Eu fui aluno da Universidade das Quebradas, da Luísa Buarque de Holanda, e ali eu conheci um pouco mais da obra dele, com mais detalhes. Eu fui conhecer a Beatriz Rezende na Universidade das Quebradas. E aí fiquei interessadíssimo em, eu tenho um desejo de fazer um solo, eu acho que esse solo tem que ser sobre o Lima. Comecei a pesquisar. Um homem muito incompreendido no seu tempo, né? Chegou à loucura, enfim, ele tem uma história muito pulsante, digamos assim, né? Com certeza. E aí comecei a estudar mais a obra do Lima, e o tempo passando, eu não conseguindo encontrar um caminho de fazer isso se concretizar. E cheguei na Márcia do Vale, a gente foi se encontrando e foi formatando um projeto que tinha mais possibilidade de se tornar real. Conseguimos implementar o projeto, ele ser aprovado, ser realizado, e aí o espetáculo está rolando. A gente está em cartaz agora, fizemos já 2 temporadas, estamos na terceira temporada desse primeiro semestre de 2018. Eu assisti e recomendo. Que ótimo. Gostei muitíssimo. E fazer monólogo não é para qualquer um, porque é preciso ter
savoir-faire ali no palco para você conseguir segurar o texto e o público, e você faz isso solo. muito bem. Meu primeiro solo não é tão simples. E, na verdade, não tem palavra nenhuma da Márcia, não tem palavra nenhuma minha, é tudo o Lima. É tudo o Lima falando das mazelas do Brasil, das mazelas da vida cotidiana, da dificuldade do subúrbio, da dureza que é o machismo, né? As durezas que existem na vida, que ele escreveu em 1915, 1918, 1917, 1923 e de 22, e que infelizmente continuam atuais. Ele escreveu, inclusive, quando estava internado. Sim, muitas coisas. Ele, dito como louco, e ele conseguia produzir muitíssimo, né? Pois é porque tem uma questão do racismo intrínseca aí também, né? A maioria dos internos eram negros, porque esse era um lugar também de colocar o negro que bebe, o negro que se exalta, o negro que não está encaixado na sociedade. E o Lima era essa figura, que ele fervia vendo o mundo do jeito que estava. O Lima foi escrever um texto sobre a corrupção, que se a gente lê hoje, é o que a gente abre o espetáculo. É o Jornal, né? do Dia. É o Jornal do Dia. Então, assim, ele vai falar sobre o lido do homem com a mulher, que a gente vai olhar a televisão e ver um grupo de pessoas encarnando, brincando, dizendo que está fazendo uma brincadeira com mulheres de outras nacionalidades, e você vê, caramba, o cara escreveu isso em 1915. Então, tá atual demais tudo que ele escreveu. Qual é o ponto alto desse espetáculo para você? Eu acho que esse momento em que ele fala, que ele traz para nós toda a dificuldade, todo o horror que ele viveu dentro do hospício, porque, na verdade, tem essa questão. O Lima, ele se entendia fora do quadrado. Ele percebia que ele estava dizendo, escrevendo, falando coisas fora do pré-estabelecido. Então, como lidar com tudo isso que ele estava fervendo, com tudo isso que ele estava pensando, com o que estava colocado, com o que é certo, com o que é dito pela sociedade como o correto, o padrão, o normal. Então, ele tinha todo esse conflito, não se casou com esse lugar comum, com o pré-estabelecido, e isso tudo fervendo nele. E aí ele vai falar no Cemitério dos Vivos de toda a dificuldade que ele tem de estar no mundo, né? E isso, para mim, é muito interessante no espetáculo. E nos faz refletir muitíssimo sobre quem somos, onde estamos, o que estamos fazendo aqui enquanto sociedade, enquanto pessoas, né? Enquanto semelhantes, né? O programa está realmente acabando, mas eu queria que você falasse muito rápido do Favela 2. A gente não desiste por quê? Porque a verdade da favela, pergunte a quem vive lá. Só quem é produto dela pode testemunhar. Isso é uma música do espetáculo, que a gente encerra o espetáculo com um grito de alerta, uma coisa meio carcará, sabe? É bem interessante. O espetáculo fala sobre as visões e os preconceitos que a gente tem sobre a favela, sobre quem mora na favela. E é um musical, a gente tenta abordar isso de uma forma mais leve, para a gente tocar na questão sem ser panfletário. E é bem legal, a gente está 5 anos em cartaz com Favela 1, agora a mesma equipe, o mesmo elenco, os mesmos personagens com outra história, Favela 2. O que precisa ser dito que ainda não foi ou que precisa ser reforçado para a gente mudar esse capítulo tão esquisito que a gente está falando aqui do racismo? A gente precisa baixar a guarda e tentar entender onde dói no outro. Eu acho que isso é o que é mais imprescindível. Porque enquanto a gente fica encastelado, achando que o que o outro está dizendo é mimimi, é desnecessário, imagina, não tem nada a ver isso que você está falando. Para, ouve e tenta entender, porque às vezes você não está sentindo a dor do outro, você não sabe como dói a dor do outro, então você acha que aquilo não faz sentido. Se colocar no lugar do outro é imprescindível, né? Concordo. Chegou o nosso momento literário. Eu vou indicar Nas Águas desta Bahia há muito tempo. Contos da Guanabara, do Ney Lopes, que eu também acho um craque, um pensador. Poxa vida. Ele é um pensador
sobre essa questão de negritude, ele está sempre se colocando. Eu acho o Ney um cara espetacular, então eu vou indicar hoje, aqui com você, Nas Águas desta Bahia, há muito tempo. Qual é a tua indicação, Leandro? Maravilha, não vou sair da linha não, vou indicar o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, que eu fui lá para Flip estudar mais o Lima e estou relendo o livro. Ele já foi indicado aqui várias vezes. Esse livro ele é realmente bárbaro. O Lázaro também é outro cara incrível. Para terminar o nosso programa, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Meu aplauso vai para a galera preta que continua produzindo, continua fazendo o tempo inteiro, apesar de todos os pesares. A sua indignação vai para quê ou para quem? Minha indignação, olha, caramba, para a falta total de apoio, de patrocínio, de investimento na cultura e na educação desse país. Que eu acho que isso sim é a chave, pode virar, pode reverter. Essa intervenção cultural a gente precisa. Concordo absolutamente. Obrigadíssimo pela sua presença, adorei te receber, foi bom te rever com ótimas histórias, o que é melhor, né? Projetos, histórias, esse fôlego todo, duas peças ao mesmo tempo. Querido, parabéns, obrigada por ter vindo. Super obrigada mesmo, super sorte aí nas empreitadas, tá bom? Valeu. E a você, super obrigada pela sua audiência, pela sua atenção, por nos acompanhar até aqui e também nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que nós veiculamos aqui na nossa programação. Perfil está no ar toda segunda-feira às 23 horas, com reapresentações sábados às 11 da manhã, domingo às 7 da noite. Estamos também nas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até o próximo programa.